É maravilhoso o trabalho do Dr. Lilia H. Rossiter. Desde o começo ficamos felizes pela honestidade e pelo seu desejo de escrever sobre um tema que poucos conseguem escrever: a natureza humana e a liberdade humana. E detalhe, ele mesmo deixa logo de cara que sua busca em seguir as evidências racionais era falar sobre a realidade. Além de destacar o fato que é visível à esquerda destrói a realidade e os milagres que esta realidade podem dar. Ele no presente livro pretende traçar a relação entre a psicologia e o processo social. São 550 páginas de pura realidade no qual a ideologia da esquerda se sufoca e se divide em 3 partes. Um dos melhores livros que já li. E é um livro para ajudar a nossa sociedade. Ou seja, ele estudou a natureza da personalidade e os fatores que afetam o desenvolvimento. Por este motivo quero compartilhar algumas coisas desta obra fenomenal. Aqui vamos colocar o resumo do capítulo 1. A natureza bipolar do homem. Capítulo 1. O homem tem uma natureza bipolar. E ele espera estabelecer regras que permitem a segurança e a ordem social e infraestrutura. O objetivo do escritor é estabelecer uma base biológica, psicológica e social para uma forma particular de sociedade humana, página 16, e a partir disso ele detona o socialismo dominante. Segundo o Dr. Lilia H. Rossiter, a liberdade requer uma ordem que garanta a proteção e permita a segurança material, página 17. A sociedade precisa viver e existir respeitando os limites lógicos e racionais para o bem-estar de todos os cidadãos. Ao falar das capacidades básicas na página 19, o autor nos ajuda a entender fazendo uma classificação. Estas capacidades básicas todos os seres humanos podem realmente fazer. 1. Escolher entre alternativas. 2. Fazer as coisas acontecerem. 3. Agir com propósitos. 4. Agir com independência. 5. Decidir o que é bom e ruim para si mesmo. 6. Tomar conta de suas próprias vidas. Ou seja, dentro da sociedade temos pessoas que agem por iniciativa, atuação, autonomia e soberania pessoal. E com isso em ação todos podem ser felizes, desde que respeitem o direito dos outros. É verdade que o governo deve proteger estas qualidades e jamais ignorar. Segundo a informação do presente livro, os seres humanos são seres bipolares, porque eles são fontes separadas e individuais de capacidades e ao mesmo tempo são inerentemente relacionais. Os seres humanos devem se relacionar ainda que eles sejam capazes de agir independentemente. Isto é fato. A condição elementar. Para entender esta questão, o autor usa a figura de Robinson Crusoe, que era um ser individual e solitário, em uma terra sem outras pessoas. E a partir daí ele começa a falar sobre as condições econômicas, sociais e políticas. Ou seja, Robinson é o único produtor, distribuidor e consumidor. Ele se relaciona consigo mesmo e responde por si mesmo como a única fonte de autoridade, e ele tem a liberdade absoluta. A moralidade da sobrevivência. Também é um ponto importante onde Robinson terá de fazer julgamentos de valor e se isso vale o esforço e a dedicação. Logo, as boas ações são aquelas que protegem a vida e a segurança, já as ações ruins fazem o oposto. Logo está em vista uma escala de valor. Durante toda a história da vida humana, o esforço para satisfazer sua determinada necessidade foi assegurada em muitos casos. Vida em grupo. Agora, caso na história de Robinson, uma pessoa chamada Sexta-feira aparecesse, então aquele mundo seria diferente. Porque Robinson não tem mais toda a liberdade. Robinson deve considerar os efeitos de suas ações sobre Sexta-feira, principalmente os efeitos negativos. Em algum ponto, para evitar tanta discussão, seria preciso dominar Sexta-feira. Esta nova situação precisa ser ajustada para que a economia, o social e a política sejam o caminho para que ambos andem. Estamos falando sobre regras morais e éticas em que ambas as partes devem se unir para que tudo vá bem. Toda comunidade de indivíduos se tem regras para regular determinados comportamentos ou condutas. Regras de conduta não podem, por definição, ser livres de valor. Página 24. O perigo do governo.
Neste momento vamos ficar conectados no fato de que se a ordem normal falhar, então o sistema formal de leis e judiciário devem surgir, para garantir a aplicação das leis. O perigo está sendo colocada numa agência autorizada onde a mesma pode usar a força física, para estabelecer a ordem. Esta agência tem que proteger os direitos e a própria manutenção da ordem. A agenda esquerdista cria uma sociedade irracional de homens e mulheres infantilizados, que se tornam escravos de um governo corrupto e satânico. Esta agenda esquerdista destrói os fatos para a liberdade, segurança e cooperação voluntária e a ordem social.